Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguiense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Hoje eu converso com a educadora Maria José Valério Calderaro Teixeira, a Zezé Valério, que nasceu em Pitangui no dia 30 de julho de 1947. Nascida e criada em uma família onde o incentivo à leitura e a cobrança de bons desempenhos nos estudos eram constantes, descobriu muito cedo a paixão pelo ensino. Tanto que começou a trabalhar como professora ainda bem jovenzinha, tamanha era a vontade de ensinar. Depois de muitas experiências, fundou em Pitangui o IEV, Instituto Esther Valério, onde segue como diretora pedagógica. Zezé, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite para ser a nossa entrevistada hoje aqui no programa. Ô Ricardo, o prazer é todo meu de te receber aqui na minha casa e conversar com você. Para não ser diferente, Zezé, eu tenho que começar o podcast com aquela pergunta que a senhora já me disse que acha curiosa, que é: você é filha de quem? Bom, eu sou filha do Mozart Teixeira, da Estherzinha Valério. O meu pai era comerciante em Pitangui, tinha também uma indústria de bacias estanhadas. E o interessante é que ele foi jogador de futebol profissional no Goiás quando ele era solteiro. Ele tinha ido trabalhar em Goiás, né? E também, ao lado do trabalho, ele começou a jogar futebol. E com esse dinheiro que ele trouxe de Goiás, que aí ele não quis ficar e veio, né, para casar com a minha mãe, ele construiu a nossa casa. Então, esta casa aqui foi construída com o dinheiro do futebol. E ele era filho do Juca Orives, né, que era um artesão, né, do ouro, um artista do ouro aqui em Pitangui. E muitas peças, né, foram feitas por ele, muitas alianças, né, e muitas peças bem interessantes, bem artísticas mesmo, foram confeccionadas pelo meu avô Juca Orives, José Januário Teixeira, né. A minha avó, Mariquinhas, pai do meu pai, Maria da Conceição Teixeira, ela tinha o maior e o mais belo presépio de Pitangui. Então, Natal, eu aprendi a gostar do Natal com a minha avó Mariquinhas. Então, é uma coisa assim, na nossa família, o Natal é uma data importantíssima, né? Que desde criança nós aprendemos com ela a gostar. E a família é Teixeira, mas na verdade é Teixeira Bueno. Dos irmãos do meu pai, é somente, acho que o tio Miguel é que colocou Teixeira Bueno como sobrenome nos filhos. Eles são descendentes, ou nós somos descendentes, do Amador Bueno, né, que foi aclamado rei de São Paulo, aquele bandeirante aclamado rei de São Paulo, e desdenhou do poder para se embrenhar de novo pelos sertões. Então, do lado dos Teixeira, a descendência é espanhola. Agora, do lado dos Valérios, nós já somos descendentes de italianos, de suíços, de alemães e de portugueses. É uma mistura muito forte, né? E a minha mãe, Esther de Carvalho Valério Calderaro Teixeira, Estherzinha, né, professora de didática, eu falo que assim, ela formou as melhores professoras de Pitangui. Ela é professora de didática e ensinava a dar aula, né? Pertencia à família Valério, né, que é de origem italiana. Na verdade, o nosso sobrenome na Itália é Calderaro, né? Então, o meu bisavô, Gennaro Calderaro, veio para o Brasil com 17 anos. E ele não veio como imigrante. Ele não participava da mesma política do rei na época, né? Então, acho que era contra os Bourbons, a Casa de Bourbon. E ele lutou ao lado de Garibaldi pela unificação italiana.
E com 17 anos, a gente presume que ele seja daqueles 300 arregimentados pelo Mazzini, né, que tiveram aí uma influência nessas lutas aí pela unificação italiana, e que não tiveram tanto sucesso, né? Então, por exemplo, os 300 de Sapri, a gente não sabe, porque Sapri é muito próximo, eu estive lá, Sapri é muito próxima da cidade dele, né? É um burgo medieval, Rivello, sabe? Então, a gente presume que ele e esses 5 amigos que vieram para o Brasil faziam parte desse grupo aí de jovens que foram massacrados. Então, eles conseguiram fugir, né? Conseguiram sobreviver e vieram para o Brasil. Mas na vinda, 2 morreram e chegaram 3. O meu bisavô, Genaro Calderaro, e mais 2. Aqui, ele mudou de nome. Parece que era uma exigência também do governo italiano. É outra incógnita que nós não desvendamos até hoje. Por quê? Né? Pode ser também porque ele tenha vindo, né, por essa insurreição e tal, tanto que ele não voltou mais à Itália. Ele seria preso se ele voltasse à Itália. Então, ele mudou de nome. Gennaro é Januário. O pai dele era Nicola. Então, ele pôs Januário Nicolau. E a irmã dele, Maria Domênica, era uma pessoa muito trabalhadeira e tinha apelido de Valério, que era Valério, vem do latim, né, que significa saudável, forte, de bem disposto, né? Então ele colocou em homenagem a ela Valério, e o nosso sobrenome ficou sendo Valério, né? Então essa aí é uma característica, né, da família, né? Então essa mudança de nome. E Genaro Calderaro, aqui, né, Januário, Nicolau Valério, ele era um artesão. A princípio, ele trabalhou assim, também como artesão. Depois, ele tinha uma padaria, uma casa de massas, né? Era um grande amigo do maestro Quito Nunes. Então, a casa sempre era com muita música, muita violão, muita festa, bailes. Então, em 6 de janeiro, havia um baile em homenagem ao aniversário da minha bisavó, a esposa dele, Maria Januária de Souza Maciel, que era conhecida como Nhanhá. E era assim, aí já era na casa de Cardosos, que até onde é hoje o Solar dos Valério, em Conceição, era a casa dele. E para nós, né, para nossa família, aquela casa é uma personagem, tem muitas histórias que se passaram ali. Né? É aquela mesma casa, aquele mesmo casarão onde hoje é o Solar. Sim, houve modificações para atender ali a uma pousada e tal, né, o restaurante, mas é aquela casa, né? E uma coisa interessante aí de Cardosos, quando se chamava Cardosos ainda, né? Como ele lutou pela liberdade, ele não admitia que ninguém fosse escravo. E lá em Conceição, né, em Cardoso, alguns fazendeiros ficaram inimigos dele. Por quê? Ele comprava, os escravos fugiam lá para a casa dele. Que legal. Ele comprava, alforriava, né? E os outros ficavam de mal com ele. Então teve um desses fazendeiros lá, poderosos, né, que era muito amigo. E eles ficaram de mal por causa disso, que ele comprou, os negros chegaram lá, ele alforriou e pronto. O que aconteceu? O padre Nicolau Ângelo Del Duca, de Bom Despacho, era muito amigo dele, era até padrinho do meu avô Nicolau. Tentou fazer as pazes entre os dois. E o outro, né, o coronel, chegou, estendeu a mão para ele e falou: amigos. E o meu avô falou: amigos, confiança nunca mais. Que legal, que parte importante da história, sem dúvida. E ele se casou aos 40 anos. Ele veio para o Brasil com 17, mas foi se casar aos 40 anos com Maria Januária de Souza Maciel. Ela era descendente do Domingos Rodrigues do Prado, bem próximo, da Joaquina do Pompéu. Nós somos, acho que na quarta geração de netos, né, da Joaquina do Pompéu. E havia outra coisa interessante. Ela tinha uma irmã chamada Elvira, e ela casada com o italiano Genaro Calderaro.
O sobrinho de Gennaro, Biagio, veio da Itália para tratar assuntos de herança. O pai dele tinha morrido, então o sobrinho veio para tratar sobre herança. E aqui ele conheceu a irmã da Nhanhá, que era Elvira, conhecida por Nhatita, e se apaixonou por ela e casou. Ficou aqui no Brasil e deu origem à família Megali. Então, os Valério e os Megali são primos, são parentes. Né? Então, isso aí também é uma coisa interessante que nós temos para falar. Agora, Nicolau Valério, pai da minha mãe, era uma figura muito interessante. E graças a ele que Pitangui tem água encanada. Ele não era engenheiro, mas ele fez todo o projeto e levou a água encanada para as casas. E ele era assim, uma pessoa de muito bom humor e muito engraçado, sabe? Algumas graças deles hoje seriam até censuradas. Como, por exemplo, na passagem do século, ele e alguns amigos, né? Todo mundo falando que o mundo ia acabar. Isso. Então, ele e alguns amigos compraram dinamite, se espalharam pelos 4 cantos da cidade e acertaram os relógios. À meia-noite, em ponto, explodiram as dinamites. Né? Então, depois disso, ele falava que depois ele até se arrependeu disso, mais tarde. Mas aí ele disse que teve gente que quase morreu, né, de susto e tal, e que havia um feiticeiro lá na lavagem, e eles foram lá para ver o que esse feiticeiro estava fazendo, né? Então, olharam pela janela e disse que ele estava, naquele tempo, dormiam de camisola, né? Então, ele tinha uma barba muito grande, com aquela camisola branca ajoelhada, e falava: é hora, minha gente, de entregar a alma a Deus. E eram os rapazes de Pitangui, comandados pelo meu avô Nicolau. Né? E esse meu avô Nicolau também. Eu acredito a ele isso, de que a língua dos Valérios, Valério tem uma língua especial. E essa língua, se não me engano, foi criada pelo meu avô Nicolau Valério. Porque só pode ser. Então, essa língua é passada de geração a geração, é uma coisa simples, mas falada depressa e ninguém percebe. Vocês esperem aqui, o Mozarzinho, meu irmão, o Toninho Valério, o Tefinho, o Paulinho. Se eles estiverem conversando, você vai ficar perto, você não sabe o que eles estão falando, de tão rápido que eles são treinadíssimos nessa língua. E essa língua passa de geração a geração, né? Estou falando que a gente tem uma língua e tem até uma rua, né? Que é o Beco dos Valério, né? E uma coisa também interessante é assim, o gosto pela poesia na família Valério. Nós temos vários poetas, músicos, né? E temos também o gosto pelo futebol, né? Lauzinho, Genaro, Nil, né? Depois uma geração aí mais jovem, Nadinho, né? Esse tal Nadinho. Né? E também, mais ainda, Pedrinho, meu sobrinho, que ele joga até, acho que pelo Ponte Correia, no campeonato rural, né? E muito bom de bola, segundo dizem, né? Então, é uma coisa também interessante. E parece que está chegando aí também o Rafael, filho do Zé Carlos Valério, né? Que também acho que é muito bom de bola. Né? Está com quantos anos? O Rafael deve estar com uns 8 anos, por aí, 7, 8 anos. Né? E como bons italianos, sempre prezaram muito a família, né? E assim também a união entre eles, né? A alegria, a boa mesa, as festas, né? Valério, eu sou exceção, são todos pé de valsa, né? Não, senhora não. Aí nós temos a Deca, temos Nenete, né? Que é Paulinho, são todos pé de valsa. E agora falando da minha avó, mãe da minha mãe, Esther Erdite Carvalho Valério. Minha avó já era descendente de suíços e de alemães, dos suíços fundadores de Nova Friburgo, que vieram em 1889. E um deles, o irmão Vitória e Joseph. Um irmão de Vitória que veio junto foi para os Estados Unidos, foi para São Francisco da Califórnia. Na Suíça, eles tinham uma fabriqueta de seda. Quando ele chegou, comprou uma fazenda nos Estados Unidos, né? E quando ele foi ver, havia uma quantidade imensa de bicho da seda.
Então ele continuou o negócio da seda, enriqueceu, né? Naquela época tinha até avião e tal, e mandou buscar o pessoal aqui. Ninguém quis ir. E só um sobrinho que foi. Ele morreu solteiro, o sobrinho ficou sendo herdeiro, e quando o sobrinho morreu, em 1948, veio um emissário lá dos Estados Unidos para procurar a família. Olha, para você ver se fosse hoje. Publicaram no jornal, no Globo, eu tenho até esse recorte aí, procurando os herdeiros pelo nome, fulano de tal, que mora em tal lugar, minha avó Esther Herdi, que mora em Pitangui. Então, assim, hoje a gente, né, iria ficar com medo até de sequestro, né? E, na época, parece que ele já falava que era 20 milhões de dólares naquela época. E foi uma coisa que acho que ninguém recebeu. Nós tínhamos uma prima que era dona do Hotel Avenida, no Rio de Janeiro, e ele ficou hospedado no Hotel Avenida, esse americano. Soubemos que ela disse o seguinte, que ela era rica, não precisava de dinheiro, e que os outros eram pobres, que pobre também não precisa de dinheiro. Então, a gente não sabe se ela recebeu, como é que ficou isso. E ficou rica por isso. Ficou por isso, né? Que história. E agora, a minha avó Esther, ela era filha da Maria Elisa Herdi com o português João Soares Carvalho. Ele era de Vila do Conde. E com a morte dos pais, ela era mocinha, veio morar aqui em Leandro Ferreira. Em Leandro, ela tinha uma prima, né, que morava numa fazenda e que também tem uma história muito interessante. O pai dessa prima da minha avó tinha escolhido um marido para ela. Eles moravam em Além Paraíba. E tinha escolhido um marido. Um cara muito mais velho e tal. E ela tinha um outro namoradinho lá escondido que ela gostava dele. Então eles combinaram de fugir. Iam fugir, estava marcada, ela se preparou toda. Quando foi de madrugada, o melhor amigo desse namorado aparece lá, né? Com certeza bateu na janela lá do quarto dela, não sei. E falou com ela, olha, o fulano desistiu de fugir. Mas se você quiser, eu fujo com você. Aí ela já estava preparada mesmo, topou e vieram embora. Vieram parar em Leandro Ferreira e moraram sempre aqui. Ele era engenheiro e médico. Naquela época as pessoas tinham mais de uma especialidade, né? E ajudou muito aí na zona rural de Leandro, mesmo em Pitangui, né? Então, eu lembro muito, eu não o conheci, o Dr. Correia, mas muita gente, os mais velhos sempre se lembram dele. A minha avó tinha um álbum também com essas fotos e havia recorte de jornal que as primas dela do Rio de Janeiro iam para a Áustria, para a Alemanha, né? E apareciam nas colunas sociais e legal. Tudo escrito em alemão. Então eu ficava assim muito curiosa, né? Acho que foi por isso que eu fui estudar alemão. Eu estudei italiano por causa da minha família e o alemão também, porque eu falava, gente, preciso decifrar o que traduzir o que é isso, né? O que está escrito aqui. Que legal. Né? E, no mais, eu acho que é só isso. Só isso, Zezé? São histórias assim que a gente ouve, né? Que dá um romance, sim, né? Dá mesmo. Dá um romance. São várias histórias entrelaçadas, sim, né? Sim. Sem dúvida. Eu fico muito assim, impressionado em como que a senhora conhece tanto as histórias das famílias, né? Que formam a sua origem, sua descendência. Como que todo esse conhecimento, então, chegou para a senhora? Foi repassado pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, ou foi fruto de uma pesquisa direta, por exemplo, aos arquivos públicos? Olha, Ricardo, mais foram meus pais. Mamãe contava para a gente histórias, contava essas histórias da carochinha e tal, mas contava histórias da família. Contava coisas que ela ouviu também, né, dos pais sobre a vida lá na Itália, como é que era, algum episódio interessante, né? Então, por exemplo, eu era bem pequena, eu já sabia do Vesúvio, de Pompeia. Quando eu estive em Pompeia, foi só, assim, reviver, né? Aquilo que eu já sabia. Que legal. Né? Então, foi através dos meus pais. E meu pai, e o meu avô, Juca, ele morreu com 101 anos. Então, ele também era uma fonte histórica viva, né? Então, eu escutei muitas coisas dele também. Meu pai também contava muita coisa em casa.
E a gente ia guardando, né? E depois nós fizemos uma pesquisa. Quando eu adquiri a cidadania italiana, eu pesquisei muito, porque durante a guerra nós perdemos o contato com a família de lá, né? E eu sei que eu pesquisei tanto, eu não sei te falar como é que foi, que eu consegui o telefone de uma prima da minha mãe e liguei, sabe? Então, naquela época, meu italiano era meio fraquinho, mas deu para conversar. E ela me falou, ela começou a chorar e falou assim, o sonho da minha vida era encontrar os parentes do Brasil. Olha! E eu ainda conheci. Quando eu fui à Itália, ela me hospedou, fiquei na casa dela e ela me contou muitas histórias e mostrou muitas fotos e daqui eles mandavam para ela. Que incrível, Zezé. Nossa, muito legal isso. Na guerra, eles tiveram que queimar muita coisa, porque tinham medo, né, dos brasileiros, que os brasileiros queimavam a casa dos alemães, a casa dos italianos, né? Então, um virava para o outro e falou assim, cuidado, você está rindo em italiano. Sensacional. Ainda tem isso. Mas hoje eu sou professor, fui professora, né? Acho que quem é professor nunca esquece, né? Pois não é, deixa de ser não, né? Então, professora de língua portuguesa, de literatura brasileira, né? Dei também aula de italiano. Eu sou tradutora de italiano e alemão, freelancer. Muito legal. E diretora pedagógica do Instituto Esther Valério, né? Lá nós temos um método de alfabetização desde o segundo período, que eu mais ou menos criei junto com a minha mãe, né? Que legal. É um método próprio, que os meninos chegam e em novembro eles estão lendo, né? No final do segundo período, sem forçar ninguém, brincando, eles leem. Então, esse é o milagre, né? A magia da alfabetização. Também eu estudei piano com a Canducha, né? Também é outra figura, né? Que é a Cândida Alves Machado, é outra figura importantíssima de Pitangui, que tocava no cinema mudo, os filmes eram ainda daquele tempo do cinema mudo, né? E ela que aqui no Edifício Elisa era o cinema, e ela tocava, fazia o fundo musical para os filmes. Isso ela me contou. E ela me contou também muitas histórias aí desse campo da música, né? Também, quando era menina, no início aí da minha juventude, eu nadava, era nadadora. Tenho algumas medalhas de natação também, né? Mas a gente, naquela época, o senhor Ademar, na praça de esportes, ele ensinava a nadar. Quando você aprendia, você ganhava um maiô, os meninos ganhavam um calção, né? Você parava de pagar a praça, né? E se tornava militante. Então, tinha que nadar 1.000 metros por dia para treinar. Que legal. E, em casa, a gente nunca deixou de ter obrigações. Mesmo se estivesse empregada, tinha as obrigações de cada um. Então, tinha que ter nota boa na escola, senão não podia competir. Ótimo. Tinha que treinar e em casa tinha as obrigações. Hoje eu fico olhando para como é que a gente dava conta de tanta coisa, né? Interessante também, Ricardo, que quando nós começamos a nadar, eu devia ter uns 9 anos de idade, e isso em Pitangui era um absurdo, né? Uma moça vestir biquíni, não era biquíni, era maiô. E olha que o maiô, né, bem comportado, né? Sim. Então, era pecado. A gente passava cada aperto porque queria competir, tinha que treinar, tinha que ir para a piscina. E era horário separado, masculino e feminino. E sabia que era pecado. Então, domingo era o único dia que a gente, criança, podia brincar na piscina. Íamos à missa das 5 horas para ficar pronto para chegar ali pelas 7 horas, 8 horas, e ir para a praça de esportes. Aí o padre resolvia falar, essas mães que estão deixando as crianças nadarem, falta de pudor, não sei o quê. Gente, acabava o domingo para a gente, que ele não ia mais, né? Sim. Mas a gente tinha um jeito de driblar, né? Então, a gente colocava uma toalha de rosto, um maiô embrulhado na toalha de rosto e tudo embrulhado no jornal. Então, eu, Asteminha, minha irmã, Guilhermina Bicalho, Luzia Soares, aqui filha da dona Antônia, Tilinha do Vinícius. Nós subíamos aqui pelo beco,
Passávamos atrás da casa do padre, que naquela época eu morava onde hoje é o centro social. Então, se passasse na frente, ele ia ver. E a gente passava, o embrulhinho era igualzinho. E a gente ia para a praça, né? Legal. E cumpria a obrigação de treinar, né? E não tinha maldade nenhuma nisso, né? Então, era uma coisa assim, é uma coisa que a gente tem assim na memória, e depois a gente comungava, né? Tinha que fazer primeira sexta-feira, comungava, umas pessoas comungavam até todos os dias, e eu era uma delas. Aí tinha que confessar. Então, o primeiro pecado eu nadei. Você imagina, Nossa, você falar dó, isso com o padre. gente, que dó. Você vai falar assim, mas o que é isso? Então, são histórias de outra época, né? Sim. E o padre era o mesmo, né? Era o mesmo padre, era. Sim. Que coisa, que história, Zezé. E lembranças da adolescência? Eu sei que tem mais, né? A senhora contou essa aí da infância, comecinho da adolescência e depois, na época a senhora já estava na escola. Na adolescência a gente tinha ali o footing no jardim, né? Então nós andávamos de três moças de braço dado. E os rapazes ficavam de um lado e do outro, tocando a música ali no coreto, e a gente passeando para lá e para cá no jardim. Que legal. E eles ficavam, né? Ó de cá, fala com a de lá, que vocês três são de amargar. Ah, as cantadas da época, legal, gostei. Ou então, cobra, jacaré e elefante. Três moças elegantes, cobra, jacaré e elefante. E não era bullying, né? A gente achava graça e não dava confiança e passava, né? Que legal. Então, sempre havia a primeira sessão no cinema, e a segunda, a gente ia à primeira sessão, depois ficava andando, sábado e domingo a gente andava ali no jardim. O cinema que era ali ao lado, onde hoje é o prédio do Instituto Histórico, né? Em frente ao jardim. Não é onde é o prédio do Instituto Histórico, é para baixo. É para baixo. Hoje tem uma clínica, Isso. tem um escritório de advocacia, né? Exatamente. E também teve o teatro, né? Era na mesma época ou não, o teatro em Pitangui? Tinha o teatro lá no CTPense. Eu cheguei a assistir algumas peças. E a minha mãe também gostava muito de teatro. Lá em Cardosos, nas férias, por isso que eu falei que a casa de Cardosos também é uma personagem da família, todos o meu avô e os irmãos dele iam para a casa de Cardosos, para a casa da mãe deles, né? Que o pai tinha morrido e ia para a casa da mãe. A meninada toda, e eles cresceram ali. Alguma coisa para distrair, eles começaram a fazer teatro. E tudo aí com o sangue italiano, né, que já é dramático por natureza, né? E Que legal. a minha mãe e a irmã Tarcísia, nossa prima, também contavam que o teatro era em francês e havia em Conceição uma plateia apta a entender aquele teatro em francês, pessoas que falavam francês. Que legal, demais da isso, conta, né? sim. Agora aqui em Pitangui, minha mãe escrevia, adaptava peças infantis, né? Eu lembro quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, eu fui Chapeuzinho Vermelho. Falando nisso, em quais escolas que a senhora estudou naquela época de Pitangui? Olha, eu estudei só no colégio estadual. Havia as classes anexas, e como minha mãe era professora de didática, ela era diretora das classes anexas. Ah, sim. E eu fui aluna da dona Zuma Lopes Cansado, do primeiro ao quarto ano lá. Depois eu fiz o exame de admissão, né, que era um verdadeiro vestibular. Eu não tinha idade, eu entrei antes. Que legal. Eu não tinha idade para ir para a primeira série ginasial. Então eu fiquei um ano fazendo o exame de admissão, porque eles não aceitavam. Eu não tinha completado 10 anos. Então, eu fiz com a dona Cilica. A dona Cilica fez uma turminha, aí no grupo novo mesmo, e eu fui aluna dela durante o ano todo. E depois eu fiz o ginásio aí no colégio, né, estadual, e também o curso normal aí. Aí depois aqui eu saí para estudar. Eu fiz letras, né? Sim. Tudo a ver, né? Desde a infância, né? Assim, muito presente logo no seu crescimento em casa, né, Zezé? A gente tropeçava nos livros, né? Bem assim mesmo. E esses livros não eram só livros em português, não. Tinha muitos livros de fora também, né? Que seus pais tinham em casa. Tinha. Olha, eu tenho até hoje a primeira edição de Espumas Flutuantes, do Castro Alves. Está guardado comigo lá no IEM. Também tinha livros em francês, né? E o pessoal dessa época da minha mãe, eles liam em francês muito bem, né? Então,
Eugénie Grandet, em francês. E a gente ia se motivando, né, para ler mais. E também não tinha televisão, né, Ricardo? A gente, o nosso lazer era a leitura, né? Sim. Era uma época muito boa. Que favorecia muito, né, o aprendizado. Muito. E na escola tinha que tirar boas notas de qualquer jeito, né? Porque a gente cresceu assim com aquela responsabilidade que foi ensinada e ainda tinha a motivação da piscina, né? Senão isso, exatamente. não podia competir. E com quantos anos que a senhora começou então a estudar letras e foi seguir a sua carreira de professora, começar ela, né, na verdade? Eu comecei a minha carreira muito antes de estudar letras, porque o Plínio Malaquias era professor de português aqui. À noite, eu lembro que era uma turma de primeira série ginasial e 7ª série ginasial. E eu estava no primeiro ano normal. E ele precisava de alguém para substituí-lo um semestre, porque ele ia fazer um curso em Belo Horizonte. E ele me indicou. E eu fui. Dei aula para o primeiro ano, uma turma de 48 alunos. Assim, eu me lembro alguns deles, mas assim, os meninos muito agitados, tipo assim, o Miguel Rachid, né, aquele menino lá, o Dil, do Matias Capeta, né? Então, assim, tinha uns bem comportados, por exemplo, o Paulinho do táxi, mas tinham outros, assim, que eram terríveis, né? Mas a gente eu consegui dar aula, né? E o 7º ano já era uma turma assim mais comportada e tal, não tinha tanto problema quanto a primeira série ginasial. Eram 48. Um dia entrou um morcego na sala. Gente, mas esses meninos fizeram uma confusão tão grande. E aí essa foi a maior confusão que fizeram na minha aula, acho que foi esse dia do morcego. Por causa do morcego. Então eu tinha o quê? Eu tinha 15, 16 anos, né? Quando eu comecei a dar aula. E depois eu continuei a dar aula particular. Eu fui professora de História para substituir a Salva Nazar 2 vezes, que ela teve licença maternidade, né? E eu que substituí. E também Moral e Cívica, era o SPB, que eu substituí a Heloísa Valadares. Depois é que eu fui para o português mesmo, que eu fui dar aula de português. E depois, quais foram as suas outras experiências profissionais como professora, que a senhora lembra assim, antes da gente chegar na parte da fundação do IEV? Bom, eu dei aula na Escola Polivalente, em Divinópolis, fui uma das fundadoras, foi a primeira turma da Escola Polivalente, né? Legal. E depois eu voltei para Pitangui, dei aula aqui no colégio, uns 2 anos, parece. Depois eu fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu dei aula no curso no Pitágoras, no Roma, no Promove. Acho que o Promove foi antes do Pitágoras e do Roma. E no Imaco. E depois fiquei numa escola da prefeitura, lá em Venda Nova. Geraldo Teixeira da Costa e Pedro Guerra. Pedro Guerra, eu fiquei 7 anos nessa escola, eu adorava essa escola. E daí, o secretário de Educação da prefeitura me chamou para ser assessora de redação dele. Então, eu redigia de cartões de aniversário, condolências, ofícios, tudo eu fazia lá. E depois eu aí fui para a faculdade, eu me aposentei, né? Dei aula no Imaco, me aposentei no Imaco e fui para a faculdade Milton Campos. Dei aula de português no Direito, né? E fiquei 19 anos e completei com o tempo que eu tinha de escola particular e me aposentei também na faculdade Milton Campos. Muitos anos fora, né, Zezé? Muita gente conhece a senhora só aqui de Pitangui mesmo, não sabe agora vai ficar sabendo de todas essas experiências fora de Pitangui. Certo. E quando eu fundei o IEV, eu era professora ainda da faculdade de Milton Campos. Então eu tinha aula 2 vezes por semana e eu dava aula, voltava, cuidava também do IEV. Que legal. E como é que foi, o que passou pela cabeça quando a senhora resolveu criar o Instituto Esther Valério? E em que ano que foi? Foi em 1999, 29 de janeiro de 1999. Vou fazer 26 anos agora, né? Eu queria, assim... Eu tinha passado por várias escolas. Então, eu tinha
De cada uma, eu extraí uma coisa interessante. E eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? E eu acho que a gente conseguiu fazer, né? Uhum. Então, um método diferente, uma filosofia diferente, né? E tenho me dedicado sempre ao IEV. Lá no IEV tem uma coisa muito interessante também, porque você estudou lá, você sabe que a disciplina era rígida, né? Então, um dia depois, bateu o sinal para acabar o recreio, tinha uns meninos do 3º ano na porta da sala. E, coincidentemente, eu havia ganhado uma caixa enorme de bombons que a Marliane, do Grilo Festeiro, me mandou. Sim. E estava na minha sala. Aí eu vi os meninos na porta da sala, falei assim, gente, vão lá na minha sala, por favor. Aí você sabe, né, que era terror, né? Eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu falei, gente, na minha sala, por favor. Zezé, eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada. Eu falei, gente, lá na minha sala. Chegou lá, eu abri a caixa, vocês aceitam um bombom? Todo mundo com medo. Ai, graças a Deus. Pode tirar 2. Muito bom, muito bom. Sensacional, eu gostei desse trote. Queria que tivesse acontecido quando eu estava lá também, Zezé, como aluna. Pois é. Mas você participou de teatro lá, não foi? Você foi o Aladim? Sim, nossa, tá lá até hoje. Zezé, sua memória é ótima. Parabéns. Dia desse eu encontrei uma foto, inclusive, daquela peça. Mostrei pra Isadora também, né? A Isadora que participou daquela peça, Isadora Fagundes. Sim. Participou comigo na época também. Era Cara de Coruja, que por sinal era uma peça que minha mãe tinha adaptado, né? Da Reinações de Narizinho. E nós fizemos uma outra lá também, que foi Pluft, o Fantasminha, que foi muito interessante. Bacana demais. E quando começou o IEV, já era educação infantil, era o ensino médio, o que tinha na época? Começamos com tudo de uma vez. Legal. Tudo. Pacote completo já. Segmentos. E o local, nessa época de fundação, já era ali onde é hoje também? Sim, era ali, foi onde nós conseguimos, foi o prédio que nós conseguimos, né? Só que depois nós adquirimos o prédio e fizemos as modificações. Lá agora são 3 andares e nós estamos instalando até um elevador, né? Legal, ótimo, para facilitar a acessibilidade, muito bom. Então agora a cada ano a gente vai fazendo alguma coisa, às vezes até obrigada, né? Mas vai. Para fazer adequações que são necessárias e tal. A Superintendência de Ensino exige, a gente tem que fazer, né? Mas é isso aí. Parabéns, Zezé. Nossa, isso aí é uma longa história e realmente de muita luta, né, em prol da educação. Dia e noite comentando casos, viu, Ricardo? Podemos, viu? Temos todo o tempo. Fica a seu critério. Lembrou de uma história, pode trazer ela. Certo. Então, tem mais alguma passagem que a senhora queira falar dessa época da abertura do IEV? Outra coisa que eu lembro como ex-aluna é que a senhora sempre presta homenagem, né? Como diretor da escola, sempre presta homenagem à sua mãe, né? E que tem o nome dela também, não é? Sim. Então, fala pra gente um pouco sobre essa presença da sua mãe na sua pedagogia. Olha, eu aprendi tudo com ela, né? Então, acho que passou até por osmose. E eu fui aluna da minha mãe. E aprendi muita coisa com ela e também ela me abriu muitos caminhos. No início do IEV ela me ajudou muito na organização do IEV, né? Na gente elaborar essa proposta pedagógica e tudo. Foi muita presença dela ali. Quando começou, como é que foi o primeiro ano? A estreia foi tipo assim, com muita gente querendo, muita fila. Como é que foi? Como é que estava o mercado na época? Houve muitas matrículas. Legal. Nós fizemos um coquetel ali na quadra, né? A nossa quadra hoje não é ali mais em frente, né? Mas foi ali, uma festa muito boa. E teve até uma missa também. E eu sei que foi assim um dia memorável, a inauguração do IEV. Eu tenho fotos ainda de lá e tal. E minha mãe estava presente. Que legal, que orgulho, né? Isso aí. E aí, o que mais que a senhora acha que vale contar dessa parte da criação do IEV? Sei que são muitas histórias. A gente tem que lembrar, né? Vamos falar um pouco também sobre os professores, né? Quem que eram quem que integrava a primeira grande equipe de professores do IEV, os professores e professoras notórios que passaram por lá ao longo desses anos? Olha, no início eu trouxe alguns amigos de Belo Horizonte. A Regina Bicalho, famosa em Belo Horizonte, né? Até falecida, infelizmente. A Selma Moll, que dava
biologia. A nossa professora de química era de lá, né? De física, de química. Então, essas matérias que a gente tinha mais dificuldade aqui em Pitangui, essas pessoas, minhas amigas, vieram de lá, né? E também várias pessoas daqui, por exemplo, a Albertina, a professora lá, né? Eu posso até não me lembrar de todos, né? O Alexandre foi professor de matemática, né? E hoje a gente tem também um corpo docente muito, muito bom, muito competente, né? Nós temos na matemática o Denilson, a Yara, nós temos em português a Fátima Teixeira, né? De português temos a Alexandra, a Mônica de História, né? Geografia, o Ricardo Caldas, né? Sim, Ricardo Caldas, tá tem Foi meu professor. Foi, né? Tá lá ainda. Tem o Mita, né? De inglês. Também. Nós temos o Rainer, que é português e inglês. Temos, deixa eu ver, a Isabela, que é cria da escola, né? Nasceu na escola. Desde o primeiro ano, Isabela, professora de espanhol, né? Legal. E eu posso até não lembrar todos, assim, o Jean, professor de arte. Né? Sim, o Jean Carlos. Sarau, maravilhoso, né? E o Jorge Filho foi professor de física, muito bom professor, também casado com a Fátima Teixeira. Tivemos também, nós temos lá ainda, né, professores os nossos professores de 1º ao 5º ano, né? A Tamires, Heloína, a Andresa, tem a Juliana, a Cláudia, né? E as da educação infantil, nós temos a Deise, a coordenadora, e nós temos a Joyce, a Aline, Silmara, a Janine, que nós temos alunos a partir de 2 anos, sabe? E sempre, há muitos anos, nós adotamos o Bernoulli, o sistema Bernoulli. Então, desde 2 anos, os meninos já têm o livro Bernoulli, com aquelas atividades interessantes e tal, que preparam, né, para o letramento. Então, nós temos ali muitos bons professores. Eu tenho curiosidade para saber também como que é a escolha do método pedagógico Bernoulli, que a senhora citou que é adotado. Como é que foi? Quais os critérios de avaliação para que esse fosse escolhido em vez de outro? Olha, pela minha experiência, né, e também de alguns professores, nós tivemos contato com o Bernoulli. Eu já tinha contato com ele em Belo Horizonte, né? E depois vieram os consultores e tal, e nós ficamos, e nós adotamos aqui. Temos sempre os consultores que vêm, que fazem, agora mesmo no final de janeiro, vem um consultor para fazer uma reunião com os pais e também com os professores. Bacana demais. Tem ali, por exemplo, o Douglas, é professor de educação física, né? O Bocão, né? Foi meu professor também. Foi professor. Agora, hoje ele já não é mais professor, né? Mas ele mora em Barbacena, que é a Aninha, a Ana Elisa, né? Ela formou medicina, né? É uma pediatra e passou no concurso da FAB. Então, hoje eles são casados e moram em Barbacena, né? Muito bem. Mas tem o Douglas de biologia, de ciências, a Renata, né? Então, assim, para citar todos, a gente não ficar esquecendo muita ninguém, gente, né? O Valdemar de química, claro, né? Valdemar foi seu professor Foi, também. exatamente, foi o Valdemar. Pois é outro que já merece, todos aliás, né? Desde já o convite a todos que quiserem participar também para contar histórias da educação. O Thiago de física, né? O Rafaelzinho, lembra do Rafaelzinho? Lembro, demais, eu lembro. Rafael foi nosso professor de inglês, né? Que legal. E ele estava no IEV desde a educação infantil, se formou lá, e ele acho que é um autodidata em inglês, né? Já fez até, me parece, só falta um período para ele fazer no Canadá. Isso é muito legal, né, Zezé? Muito bom. Luiz Fernando, hoje parece que ele já é mestre em Direito, né? Ele mora na França. Né? Temos o Anderson, que é professor da Faculdade de Odontologia da Federal. Olha. Né? Também foi nosso aluno, filho da Andresa. Então, são gerações que vão passando pelo IEV, né? Sim. Nós temos muitos bons professores, pessoal muito comprometido, né? E aquele negócio, nós ensinamos
cuidamos da parte intelectual, mas também ensinamos valores. Eu acho que o nosso maior orgulho são os valores que nós ensinamos para esses meninos. Eu já ia perguntar sobre isso. Então, quais são os valores que desde a fundação do IEV são colocados lá para os alunos? Eu sei, mas vamos falar aqui para o nosso público. Olha, solidariedade, lealdade, sinceridade, disciplina, porque eu acho que uma escola que não tem disciplina, ela não consegue nada, né? Exatamente. E nós temos até o Jardim das Virtudes, que a gente ensina as virtudes, né? Então, por exemplo, educação infantil, o 1º ao 5º também faz, o Jardim das Virtudes. Eles plantam uma mudinha lá de uma flor e dão o nome para ela, por exemplo, disciplina. Que legal. E eles cuidam da disciplina na sala, em casa, e cuidam da plantinha. Na outra semana, eles plantam, por exemplo, a solidariedade. Então, cuidam do mesmo jeito. E vão fazendo assim com todas as virtudes. Respeito, né? Amizade, amor. Então, e o jardim fica bonito, você precisa ver, todo lá com as virtudes. Eles escrevem no vaso como é que se chama aquela virtude. E fica muito bonito. E é um trabalho bonito, né, que as professoras fazem. Demais, e com certeza os alunos também agora ainda estão crianças, mas depois eles vão lembrar muito disso. Valorizam, né? Zezé, além do diretor Paulinho Valério, quem mais tem lá hoje no time do IEV? E a Deca que está lá ainda, né? A Deca, sim, é verdade. A gente não pode esquecer da Deca, né? Não, de forma alguma grande Deca. Na secretaria nós temos a Daiane, né? E a Marisa Godinho foi nossa aluna, o Samuel Valério, eles hoje são nossos funcionários lá. E temos também Sirlene e Edmeia que nos ajudam também lá na parte dos auxiliares de serviço. Então, são muitas pessoas, né, que a gente tem lá no IEV. Isso aí, eu acho que o IEV também é reconhecido, Zezé, por permitir que os alunos criem coisas. Um exemplo, o aluno quer fazer, eu lembro que eu tive uma pequena participação lá na época na rádio da escola. Sim. Aí se demonstra interesse para fazer alguma coisa, vai e faz. Quer fazer um projeto aqui da rede social do IEV, quer participar? Tem também, né? Para permitir que eles exercitem os talentos, não é isso? Exatamente. E nós tínhamos também um programa na rádio, né? Você participou desse, né? Sim. E a gente tinha prêmios que conseguia, os brindes, né? Normalmente era eu que financiava os brindes, sabe? Mas aí eles faziam perguntas e tal, e as crianças da cidade participavam, né, do programa. Era o Conselho de Crianças, né, de Pitangui. E o Conselho de Crianças continua ativo, fazendo ações de meio ambiente, de patrimônio histórico, né? E a gente tem, assim, alguns projetos para esse ano, para exercitar mais aí essa parte aí do respeito ao patrimônio, né? Isso é muito importante. Hoje também, assim, com relação à internet, né, às redes sociais, as crianças também, os alunos do IEV também estão tendo alguma possibilidade, assim, de fazer alguma coisa online também? Olha, durante a pandemia, as aulas todas foram online, sabe? Eu não sei se todos assistiam integralmente às aulas, né? Mas, porque a gente ficava exigindo que ligasse a câmera, mas alguns, né? Aí podia ser que até que estivessem ainda debaixo do cobertor. Mas foi muito bom, porque a defasagem foi mínima, sabe? Que ótimo. E os problemas também dele, né, várias escolas, os meninos apresentaram alguns problemas, até psíquicos e tal, e os meninos do IEV, graças a Deus, não tiveram problema nenhum, ou quase nenhum, né? Mas eles têm a plataforma do Bernoulli, né? E eles têm muita oportunidade de praticar e de estudar, né? Online. Falando nisso, Zezé, a senhora tinha falado que da sua época de infância, como não tinha as tecnologias de comunicação que tem hoje de informação, a senhora aproveitava o tempo e a disponibilidade de livros ali em casa para ler e, claro, em decorrência disso, exercitava o conhecimento, aprendia mais e mais, né? E também teve alguns professores do IEV também autodidatas, como a senhora citou, né? Como que a senhora avalia a geração atual das crianças, uma vez que, assim, a maior parte delas está o tempo todo ali nesse vício no celular, passando o dedinho, vendo conteúdos rápidos? Como que está sendo como que essa realidade agora está sendo um desafio novo para a pedagogia? Olha, o desafio é muito grande. Até dentro da escola, nós já adotamos também uma
um tipo lá de disciplina. O aluno entrega o celular na entrada e recebe no final do turno, porque senão o professor não consegue dar aula, né? O aluno vai estar o tempo todo no celular e no WhatsApp, no TikTok, etc. Né? Mas eu vejo que a tela, ela tinha que ser retardada aí a época do aluno ter contato com ela. No meu modo de pensar, até 10 anos ou mais, porque eu acho que o raciocínio diminui. Você já encontra tudo pronto, você não tem tempo, não é tempo, você não tem aquela necessidade de criar. Então você fica praticamente, o que nós vamos dizer aí na linguagem, né, popular, embotado, né? Então o raciocínio, né, a criatividade, você precisa de ter atividades que desenvolvam isso, o espírito crítico. Aí você vai recebendo e não sabe também filtrar o que é bom e o que não é, né? Até mesmo quando se trata de joguinhos, porque não são só os conteúdos que eles ficam vendo ali, por exemplo, vídeos curtos, também tem um negócio de ficar jogando. Às vezes a criança pode falar, mas o que eu estou fazendo aqui, a criança pode às vezes falar na defesa dela, né? Mas o que eu estou fazendo aqui não é vendo o TikTok, eu estou jogando, mas o joguinho também é a mesma coisa, né? Depende de qual também, né? Nós temos jogos aí que induziram crianças a automutilação, Não é verdade, até suicídio, né? Então, tem isso mesmo. Eu acho que os pais têm que saber o que os filhos estão fazendo no celular. Isso aí em casa tem que ter uma disciplina com relação a isso. Sim. E na escola também, né? Por exemplo, dia de prova, quando eles não entregavam, eles pegavam um celular daqueles mais velhinhos, entregavam e ficavam com o outro para colar. Nós já pegamos escola assim, né? Espertinhos. É incrível a criatividade deles. Teve um menino que fez isso. E ele, eu sei que não queria entregar o celular para a Deca. A Deca levou ele lá na minha sala para conversar e ele falou assim, aqui ó, o meu celular é esse. Eu olhei para ele e falei, não é seu celular, não é esse não, eu te conheço. Eu sei que você tem um celular bem mais moderno do que esse. Aí ele ficou com vergonha e falou assim, o meu tá aqui, ó, é esse de cá. Espertinho. Isso aí a gente já foi adolescente, né? Ricardo, a gente sabe que dá nó em pingo d'água, né? Exatamente. A gente também tinha os métodos de cola nos papeizinhos, né? Antigamente era o papelzinho que passava, mais difícil, né? Mas... Agora o WhatsApp, né? Eu vi um vídeo dia desse, muito curioso, foi no Brasil, um professor também na hora de aplicar a prova era individual e sem consulta, né? Aí ele apagou a luz da sala, viu vários celulares ligados assim debaixo da mesa, deu 0 para todo mundo colando. Pois isso aí é uma boa noite, né? Exato, apagar a luz, vai ter onde tiver uma luzinha, já sabe que tá colando. Mas agora vamos ver se passa a lei, né, do celular ser proibido na escola, né? Está em fase aí ainda final, mas eu acho importante. Claro que tem gente que acha que é tudo 880, que tá falando que vai proibir o celular na sala, como assim a criança também usa o celular para estudar? Mas a escola também tem um laboratório de informática com os computadores de lá, né? Que restringem, por exemplo, acesso a sites que não são educativos. Tem o né? quadro magnético, né? Que já projeta lá e tudo. Então, assim, não tem tanta necessidade disso. E eu acho que o celular na sala de aula, ele vai prejudicar mais do que ajudar, né? No dia que houver uma atividade que dependa do celular, né, que o aluno leve, e aquilo com disciplina, tudo bem combinado, né? Para que não haja ali um modo de atrapalhar a aula, né, de fato. Falando de novo sobre as atividades do IEF, que eu lembrei agora, tem a Mini ONU, ainda tem? Não, nós fizemos, acho que um ano, né? Foi só um ano, não foi? Eu acho que eu vi umas 2 edições desse evento lá, que para quem estudou lá vai saber, mas para explicar é uma simulação da ONU, né? Um projeto que veio do Ministério da Educação, né? Foi uma coisa temporária. Nós participamos, sim. Foi bem legal, lembro sim, que é uma exposição, né, para os alunos aprenderem mais sobre os países e tal, que integram a ONU. Exatamente. E nós fizemos também, costumamos fazer, ser, por exemplo,
professor ou diretor por um dia, ocupar os cargos. Que legal. Né? Nós já fizemos algumas vezes. Que legal. E outra coisa é o contato dos ex-alunos que já estão no mercado de trabalho com os alunos do terceiro ano. Porque você, eu vou fazer medicina é tudo, é ótimo. Então você não sabe o lado que não é poético, né? Exatamente. Então, o esforço que você tem que fazer, o que você tem que estudar, e o dia a dia do médico, né? Então, é isso aí, para determinar se você tem realmente vocação. Porque realmente é uma carreira muito bonita, né? Mas a pessoa tem que estar preparada realmente, né? Eu sei bem como funciona isso, Zezé, porque eu também lembro de eu já ter sido chamado lá para falar para os alunos sobre a profissão de jornalista, né? Para eu ter sido ex-aluno. Eu fui um desses que foi. Não lembro o ano, mas fui. Pois é. É legal. É isso aí, esse ano a gente vai tornar a fazer. Isso é bom. Isso é muito bom, porque até as dicas que a gente dá para esses meninos, e eles não levam a sério, quando é um colega que está falando, mais ou menos da idade deles, eles já levam aquilo bem a sério, né? Por exemplo, eu lembro do Caio Peixoto como advogado empresarial. Ele foi num desses debates. Aí ele falou, gente, uma coisa, vocês não publiquem foto de vocês com o copo na mão. Quando você for procurar um emprego, aquela foto vai estar no RH. Boa. Então, são coisas assim que ele, na vida, ele percebeu, né? E passou. Eu achei muito interessante. Demais, um aprendizado grande aí, um relato interessante para os alunos. Nós já tivemos, temos delegado, temos advogado, temos jornalistas, né? Médicos, dentistas, né? Engenheiros, são várias profissões, né? Que deram certo, né? Sim. Arquitetos, né? E são pessoas que estão no mercado de trabalho, são boas pessoas, né? Boa gente, pessoas de bem, que eu quero dizer, né? E bons profissionais. Mas, Zezé, a senhora é reconhecida também não só, claro, pela excelente educadora que é, pela referência que é na educação, também pela parte social. Eu sei bem, né? A senhora também sempre, embora o IEV seja uma instituição de ensino particular, a senhora sempre oferece bolsas, né, para estudantes que não possam, de famílias que não possam pagar, mas que queiram estudar, né? Fazem a prova e ganham bolsa. É um lado social muito importante também. Atualmente a gente tem feito, assim, né, devido às condições atuais do Brasil, a gente sempre vê um desconto, alguma coisa que possa facilitar, né, para aquele menino. Então, uma vez teve um menino que chegou e falou assim, eu queria muito estudar no IEV, mas meu pai falou que não pode pagar. Aí eu falei assim, fala com seu pai para vir aqui, que nós vamos dar um jeitinho. E estudou. Que legal, aí ó, tá vendo? É um exemplo. Houve uma época melhor que o Rinaldo Valério era deputado estadual, e então a gente tinha alguma ajuda nesse sentido, podia, né, dar mais um desconto maior também, né? Mas a gente continua sempre tentando ajudar também as pessoas de acordo com as possibilidades, né? Sim, né? Com certeza são ajudas importantes, sim. O resultado é visto a longo prazo. Pois é, e tem muita gente que que estudou lá e que tem saudade de determinadas coisas. Outro dia eu estava conversando com um ex-aluno, ele falou, vocês ainda fazem o dia de São Nicolau? Lembra? Acho que eu lembro, sim. No dia 6 de dezembro, né, os meninos são padrinhos de meninos da creche ou de meninos menos favorecidos e compram um presente de acordo com a idade daquele menino, né? Sim, então já vai com o nome dele e tal. São os Papai Noéis, né? Sim. Ainda tem? Tem sim. Legal demais. Esse nós continuamos com ele. Com certeza. São muitos eventos e atividades assim, extra classe que ficam na memória dos alunos, viu? A Expoarte, né? Igual você estava falando, que eles criam, né? E é uma criatividade muito grande, tem que estudar, né? E eu falei que eu gostaria que Expoarte fosse o ano inteiro, porque eles se debruçassem ali sobre aquele assunto e, na prática, né? Que eles conseguissem aprender aquilo, né? Eu sou muito assim de ver, de pegar, sabe?
Eu aprendi ciências, por exemplo, no laboratório de ciências. Então, se você me perguntar ainda hoje sobre o globo ocular, eu sou capaz de descrever cada membrana do globo ocular. Que legal. Então, naquela época, como é que a gente fazia? Então, hoje o negócio é mais sofisticado, mas naquela época era uma gilete, um olho de boi, e a professora mandava, era a dona Teotis, mandava abrir e você ia vendo, pegando e estudando e vendo ali no livro, comparando e tudo, se você sabia exatamente o que era aquilo. Então, isso aí foi o meu ensino de ciências, foi todo assim, prático e também é um método científico, né? Ela adotava o método científico. Então, no final, você sintetizava. Então, guardava muito bem na memória. Eu guardo até hoje. Claro, exatamente. E ela era educação. ótima professora também. Sim. Excelente estratégia de pedagogia, né? Uma pessoa que usa muito esse método, né, de partir muito do concreto é a Estela. Estela Mares, nossa professora de geografia, ela faz muitos trabalhos com os meninos assim. A Renata também em ciências também usa muito. Também fui aluno da Estela. Foi, né? Estela de geografia também, ainda está lá no IEV. Maravilha. Concordo com isso, realmente as aulas dela são diferenciadas, com relação da Estela, com relação à prática. E a gente, igual a gente estava conversando sobre leitura, né? Mas nós temos ainda que exigir a leitura extensiva. Pelo menos um livro por mês tem que ler, né? Então, há pouco tempo, nós fizemos a Capitu no tribunal. Apesar do adultério não ser mais contemplado, né, pelo novo código, no Código Civil, né, mas nós fizemos se ela era culpada ou não, se houve adultério ou não. Né? Que legal. Então, os meninos leram Dom Casmurro e foi assim, muito bom, porque eles chegaram à conclusão, né, que todos os indícios levavam ao adultério. Mas a gente estava vendo a história pelos olhos do autor narrador, né, que é um romance em primeira pessoa, um homem dominado pelo ciúme, cego pelo ciúme, né? Tanto que ele faz até algumas referências lá ao Otelo, né? Otelo e Desdémona, né? Que Otelo matou Desdémona por ciúme, né, na figura lá do Shakespeare, personagem de Shakespeare. Então, 2 vezes no Dom Casmurro nós temos essa referência. Então, os meninos chegaram à conclusão de que a história toda, Bentinho é o narrador, é o personagem principal, né? E ele é um homem dominado pelo ciúme. Tanto que, no final, ele não mata a Capitu, mas ele condena a Capitu à morte social, né? Ele manda para a Suíça com o filho, separa da vida em sociedade, dos amigos, da família. Então, foi muito interessante a conclusão deles. Porque eles aí fizeram mesmo uma aula de direito, né? Exatamente, eles tiveram que pedir ajuda, professores que estão também na área do direito, como a Isabela, alguns pais ajudaram e foram assistir, né? Que legal. Foi muito bom. Muito legal esse tipo de ensino, Zezé. A gente tem que trabalhar todo o potencial do aluno, né? Então, você sabe que, às vezes, você não pode desenvolver só um potencial, um pouquinho, 10%. Você tem que desenvolver tudo que ele te apresenta. Eu acho que essa aí é a meta do verdadeiro educador. O aluno está ali, ele é um ser que apresenta um potencial na área física, psicológica, moral, social, intelectual, artística, e você tem que descobrir ali e conseguir encaminhar, né? Porque hoje a gente sabe que ninguém ensina nada a ninguém, né? Você mesmo realiza o seu aprendizado. E nós temos, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem nenhum tipo de raciocínio matemático, por exemplo, né? Ela na área de matemática não vai, mas ela é uma artista, ou ela é boa de português, ou ela é boa de inglês, ela aprende bem as ciências. Meu caso, hein? São as inteligências múltiplas, né?
Então, você sempre é bom numa coisa e você tem que desenvolver aquilo. Né? Esse método das inteligências múltiplas é um método que nós adotamos lá. Isso é muito legal, porque aí estimula o aluno a desenvolver a parte que ele vai desenvolver mesmo, que ele tem potencial, por exemplo, se você não gosta de matemática, você não vai para aquela área das exatas. Não. E na área, por exemplo, jornalismo, você precisa da matemática? Muito pouco. Não, nunca. Assim, quando precisa, o calculador ajuda. Ajuda, e tem as pessoas que a gente também, né? Porque eu também estou nessa área das humanas, né? Sim. Então, quando a gente tem muita dúvida, a gente pede ajuda aos universitários. Sim, exatamente. Porque eu acho que uma das grandes coisas que fazem com que os jovens às vezes se desestimulem a ficar nessas aulas é justamente isso, o fato de não se identificarem às vezes nada, porque não tiveram uma base também, né, uma base boa. Às vezes o estudante chega num estágio mais avançado sem ter tido uma base adequada. A gente pode citar a matemática como exemplo, mas em qualquer outra área também. Outra área. Tem alunos que não conseguem fazer uma redação, não é? Então você vai ver, não tem hábito de leitura, não vieram desde cedo, né? Sendo motivados para isso. Aí a gente tenta ensinar, né? Sim. Da mesma forma, até mesmo assim, às vezes a criança, que a senhora falou, não gosta muito de matemática, mas não gosta também de redação, mas é melhor na educação física. Então tá aí, pode encaminhar para algo de esporte, né? E, por exemplo, agora o português eu acho que faz falta sempre, né? Principalmente interpretação. Porque se você não sabe interpretar, você não lê o mundo também. É verdade. Aí você vai comer na mão dos outros, né, Ricardo? Então alguém interpreta para você e fica tudo bem, né? É verdade. Então, a interpretação, eu sempre falo isso para os meus alunos. Interpretar é importante também para ler o mundo. Achei interessante. Zezé, nosso papo tá ótimo, eu tô gostando demais, tá caminhando aqui para a reta final. Eu gosto sempre nesse momento da entrevista de pedir que a pessoa, né, o convidado ou a convidada do dia, deixe uma mensagem, né, no caso da senhora especificamente para os educadores, mas para os pais também, né, para quem for dar prosseguimento aos seus ensinamentos, no Instituto Esther Valério também. Fica à vontade. Olha, para os nossos alunos, eu digo que interpretem, aprendam a interpretar para ler o mundo. Isso é importantíssimo, isso é fundamental na vida de vocês. Aos pais, eu alerto sobre o uso de telas e sobre o que os alunos, o que os filhos veem no celular. Eu acho que o pai e a mãe têm que ter controle sobre isso, né? E aos educadores de Pitangui, eu desejo que cada vez mais, né, a gente se aprofunde nesses conhecimentos pedagógicos, estude bastante e possa oferecer a Pitangui um estudo, um ensino de qualidade. Porque Pitangui já foi referência, era a terceira escola de Minas, na época que eu estudei no Colégio Estadual. O Colégio Estadual era a terceira escola de Minas. Então, que as nossas escolas sejam, de novo, referência, né, no ensino de Minas Gerais. Zezé, muito obrigado pelo papo, gostei demais. Te aluguei muito, né? Imagina que isso, foi um grande prazer. Muito obrigado mesmo, adorei. Obrigada a você, eu que agradeço, viu? Essa foi a excelente conversa com Maria José Valério Calderaro Teixeira, a Zezé Valério. O Pitanguiense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui região, 31 993 66 5415. Repetindo, 31 993 66 5415.